Olá, querido, querida. Aqui é Sônia Fiuza. Muito bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ontem iniciamos a leitura da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo, localizados em Colossos. Lemos o primeiro capítulo, que é um capítulo um pouco extenso, e tratamos de uma parte desse capítulo que é muito lindo, dessa carta que eu amo, estava esperando ansiosamente chegar até ela, porque é uma das cartas assim mais maravilhosas no que tange ao retrato da pessoa de Cristo Jesus, o Cristo que todos precisamos conhecer. Amém? Hoje eu vou aqui de novo para você que não teve a oportunidade de em vídeo, não é? Você do Facebook, do YouTube, e vamos ler de novo esse capítulo e então depois vamos passar a tratar da segunda parte, ok? Eu espero em Deus que você seja muito abençoado, muito abençoada nesse nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Foi através da Bíblia Sagrada que eu me vi transformada, modificada, melhorada, mudada, aperfeiçoada e colocada no prumo. E é através da Bíblia Sagrada que isso é possível ao ser humano. Amém? Por mais respeito que a gente tenha que ter por todos os métodos utilizados em todas as áreas que vemos por aí afora, é a Bíblia de Deus que segue sendo a vencedora, a campeã nesse quesito de tratar, de modificar e de endireitar as pessoas. Eu tive o privilégio de ser totalmente modificada pelo meu Deus e sou grata a Ele por isso. E eu espero que nesse projeto você possa dizer no final que a Bíblia limpou você. Jesus falou isso para os discípulos, você sabia? Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E é essa palavra que nós estamos falando. Amém? Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que encontram-se em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança e dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Coisas lindas, ditas por um homem lindo. Eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo. Sempre falei, não é? Olha, eu quero ser o apóstolo Paulo de saias. Eu quero ter a intrepidez dele, quero ter a sabedoria dele e quero ter principalmente o amor que ele tem pelas coisas de Deus, pela igreja, pelos irmãos. É tão carinhoso ele. Quando nós lemos a carta que ele escreveu a Filemon, nós vemos o imenso amor dele por Filemon, para que Filemon crescesse, para que Filemon, tendo aceitado a Jesus, não parasse de crescer. E aquele crescimento viria da maneira como ele manifestaria o seu senhorio sobre um escravo que fugiu, o Onésimo, do qual Paulo teve a oportunidade de cuidar, e também, eu creio, que falar de Jesus. Então é um diplomata, um embaixador, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Eu amo o apóstolo Paulo. E eu espero que você, querido, querida, ao término desse estudo, desse incentivo à leitura da palavra de Deus, que vai se dar em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, que você esteja assim com a condição de dizer qual é o personagem que você mais ama, com o qual você mais tenha se identificado e que você tenha mais invejado. Eu quero ser, amém? Eu desejo ser o apóstolo Paulo igual a ele, né? Em nome de Jesus. O Eliseu, o profeta, almejou ser igual a Elias, e Deus deu a ele o que era necessário para que ele fosse igual a Elias, que era a unção para enfrentar os grandes, para falar a verdade e não ter medo. Amém? Eu amo o apóstolo Paulo, esse processinho dele que ele, incrivelmente, tendo perseguido a igreja, passou a desenvolver. A igreja que ele perseguiu, a igreja que ele mandou açoitar, foi a mesma que ele passou a defender. Lindo, né? Eu amo isso. Essa também é uma parte da minha conversão que eu sempre falo, né? Eu era o cão em figura de gente. E aí Jesus entrou no meu caminho e mudou tudo. O apóstolo Paulo fala, eu vou aqui tratar da segunda parte, a partir do versículo 9. Ele diz assim: por esta razão também nós quem? Ele está se referindo a ele e o irmão Timóteo. Eram os dois que estavam enviando esta carta aos crentes em Jesus Cristo em Colossos.
Por essa razão, também nós, Paulo e Timóteo, desde o dia em que o ouvimos a quem? Ouvimos Epáfras. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aqui o apóstolo está falando, primeiramente, que ele e Timóteo não cessavam de orar pelos crentes em Colossos e de pedir a Deus que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui eu entendo como ele dizendo assim, olha, vocês fizeram a primeira etapa, mas vocês precisam fazer a segunda. A segunda depende de Deus. Óbvio, querido, querida, que quando nós dizemos que depende de Deus, nós também estamos dizendo que depende de nós, Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a fazer nada. Se nós não quisermos orar, nós não somos obrigados. Se não quisermos jejuar, não somos obrigados. Se não quisermos ler a Bíblia, não somos obrigados. Se não quisermos louvar, não somos obrigados. Se não quisermos ir à igreja, nós não somos obrigados. Se não quisermos ser dizimistas, nós não somos obrigados. Se não quisermos ser ofertantes, nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados a crer. Amém? Tudo quanto vem de Deus para nós, vem dando-nos o direito de escolha. Eu acho lindo no livro de Deuteronômio, um dos livros escritos por Moisés, o chamado Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, ali está dito, escolhei, pois, a bênção. Eis que ponho diante de vós 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Então, tudo quanto nos é dado através da Bíblia, para fazer, nós só fazemos se quisermos. Óbvio que Deus não é bobo, A gente às vezes acha que Deus é um bobão, um velho gagá, enfim, está lá de bengalinha precisando de nós. E aí, nós nos sentindo poderosos, não oramos, não jejuamos, não louvamos, não somos dizimistas, não somos ofertantes, não vamos à casa do Senhor, falamos mal da igreja, falamos mal dos pastores, dos líderes, falamos mal dos irmãos que estão indo à casa do Senhor, que são dizimistas, que são ofertantes, reclamamos disso, daquilo outro, que o louvor é assim, que o louvor é assado, que o irmão está com a roupa assim, está com o sapato assado. Metemos o malho, essa é a grande verdade. E aí nós esperamos que ainda assim Deus se coloque em nosso favor, É igual o amor de Deus. Jesus falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós pensamos, Deus fez isso, mas todo mundo foi alcançado por isso? Não, foi para todo mundo, mas só foi alcançado quem quis. Eu gosto muito da passagem da Bíblia que mostra uma mulher que era isolada, ela era alijada da sociedade judaica porque ela tinha um fluxo de sangue que não parava, uma hemorragia. E então ela não podia ter contato com as pessoas. Porém, um dia, e ela que tinha uma vontade enorme de ser curada, eu acho isso lindo nela, Ela, depois de ter ido aos médicos, de ter investido dinheiro e empregado seus esforços para ser curada e tendo acabado seus recursos financeiros para achegar-se a mais um médico famoso, alguém que pudesse estancar aquele sangue, ela ouviu falar de Jesus. E então ela disse no seu coração,
Se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. E isto aconteceu. Aconteceu porque ela ficou em casa sentada, tomando refresco, passando remédio nas feridas? Não. Aconteceu porque ela foi. Aquilo que veio ao coração dela para fazer, ela fez. E eu gosto muito, sabe, querido, quando nós falamos que a fé é um dom de Deus. A fé não é nossa, não. Nós temos uma fé natural e nós temos uma fé que nós, enfim, decidimos aplicar. Mas é diferente da fé que vem de Deus. Quando eu me converti a Jesus, quando eu dei o primeiro passo dentro do Evangelho, foi por causa da fé de Cristo que veio ao meu coração. Eu assistia ao programa do missionário R.R. Soares 500.000 vezes, quer dizer, eu não assistia. Eu ligava a televisão e o que ele falava, o que as pessoas falavam, o que acontecia durante o culto, eu não prestava atenção. Se eu prestava atenção, entrava aqui e saía aqui, né? E não entrava aqui. Então, um certo dia, Deus fez que a fé, que vem do alto, que é dom de Deus, entrasse no meu coração, da maneira mais simples. Eu mandei uma oferta para o ministério dele. Foi feito um apelo e eu atendi aquele apelo. Quando terminou isso aí, eu saí saltitante, não sei o que, isso não. Foi o primeiro passo que eu nem sabia que eu estava dando, porque era algo espiritual e sobrenatural. Era Deus me acompanhando, Deus vendo que eu gostava dele, que eu o admirava. Eu admirava Deus. Eu não era uma incrédula, eu não era uma ateia, eu não jogava pedras em Deus, ao contrário, eu dizia que Deus estava ocupado com os pobres e os miseráveis da Índia, da África. Tudo bem que nesse processinho aí eu me sentia a tal, a bambambam, mas ainda assim eu admirava Deus, que eu pensava, Ele está preocupado com outras pessoas. Então eu vou procurar as religiões, porque eu achava que as religiões representavam a Deus. Eu cheguei a dar ouvidos a uma palavra mentirosa, satânica, que diz que todos os caminhos levam a Deus, e não é verdade. E essa palavra é para sustentar as religiões e para fixar as pessoas nas religiões, o tempo todo ali achando que em algum momento elas se chegarão a Deus através das religiões. E Jesus foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, é através de Jesus, não é através de religião. Religião significa religar a Deus. A religião não consegue religar a Deus, porque para religar a Deus precisa-se de Jesus. É Jesus que faz a ponte. Sabe, o Papa, né? Papa significa papai. Jesus falou: a ninguém chameis de pai na terra. Tem gente chamando o pai de santo, né? Tem gente sendo chamada de mestre, de guia. E o Senhor Jesus Cristo falou que isso não pode, né? Não pode. O único que é pai é Deus, que está lá no céu. O único mestre é Jesus. O único guia é o Espírito Santo, que está aqui na terra, no seu ministério, para convencer as pessoas dos seus pecados, do juízo de Deus e da justiça, ou seja, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós praticamos o mal e o Espírito Santo nos diz: filho, filha, você pisou na bola. Deus não se agrada do que você fez. Peça perdão, corrija-se, peça perdão a Deus e a pessoa a quem você defraudou. Amém? Esta é a obra de Deus que nós precisamos aceitar para vivermos tudo quanto ela nos proporciona. Então, quando o apóstolo Paulo aqui está dizendo, ele não cansa de orar e nem de pedir a Deus que aquelas pessoas em Colossos transbordem no pleno conhecimento, de pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha, que vocês saibam qual é a vontade de Deus o tempo todo. Que vocês nunca se desviem da vontade de Deus, desse conhecimento que precisa se ter. Nós precisamos, querido, querida, saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Isso acontecendo, nós vamos pecar menos e chegaremos ao nível de não pecar nada. Amém? Em nome de Jesus. Este precisa ser o nosso alvo, porque Jesus falou: sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. Ou seja, ele não nos diria para sermos de uma forma se não fosse possível ser. Amém? E o apóstolo Paulo diz: transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é saber a vontade de Deus, porque tem gente que está dizendo que é da vontade de Deus que elas pequem, que as pessoas pequem, que as pessoas sigam em direção ao inferno. Deus não quer que as pessoas se percam. Deus não quer que as pessoas morram eternamente. Amém? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, nós precisamos deixar nas mãos de Deus o tratamento dos ímpios, porque os ímpios também terão a chance de se arrepender e entrar no céu. Ou, não é? Tudo o restante nós sabemos. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, não é? A sabedoria e entendimento espiritual para vivermos de modo digno de Deus, não envergonhando a Cristo, não envergonhando ao Senhor com aquilo que nós fazemos de errado, não é? Porque nós envergonhamos ao Senhor. Nós levamos Cristo para a cruz quando nós blasfemamos, quando nós falamos besteira, quando nós mentimos, quando nós nos prostituímos, quando nós infringimos a lei de Deus. A lei de Deus diz: não matarás, e nós matamos, nós não somos dignos do Senhor, porque o estamos desobedecendo aquilo que Ele determinou que fosse feito. Eu falei matar, não é? Mas são muitas as orientações da Bíblia Sagrada que nós precisamos observar e que tem o mesmo impacto do matar, não é? É pecado. Há coisas que a Bíblia nos diz que nós não devemos fazer, e não apenas isso, que nos mostra que fazendo, não parando de fazer, nós temos um destino que não é bom. Amém? No livro do Apocalipse, me parece que é no capítulo 22, se não for 22, é 21, o Senhor Jesus Cristo diz, né? O limpo, limpe-se cada vez mais, e o sujo, suje-se cada vez mais. Eu entendo ali que o Senhor Jesus está dizendo: olha, todos responderemos pelos nossos atos e seremos galardoados, premiados também pelos nossos atos. Só que não os atos bons, os atos ruins. E com essa palavra que ele diz, o limpo, limpe-se cada vez mais, o sujo cada vez mais suje-se, ele está dizendo que é um tempo que há para um e para o outro, né? Nós mesmos, como pregadores, não devemos encher a paciência de alguém que não está interessado na palavra de Deus, não está interessado em fazer as coisas corretas. É o sujo que suje-se cada vez mais. O Senhor Jesus Cristo falou, quando ele enviou os discípulos de 2 em 2, ele disse: olha, na cidade ou casa onde entrardes, deis a paz, declare a vossa paz. Jesus tinha dito a eles sobre a paz de Jesus, né? Então, a paz que eles deveriam declarar sobre as cidades e as casas era a paz de Jesus. Então, declarem nas cidades e nas casas aonde vocês forem. Se aquela cidade ou casa não for digno, a paz voltará para vós outros. Saiam daquele lugar e sacudam o pé, o pó do vosso pé, né? Ou seja, aquela cidade ou casa seja considerada indigna, ou seja, é o sujo que suje-se cada vez mais, que tem um destino, se não se arrepender, se não modificar a sua trajetória de ser humano, porque é como ser humano que a pessoa e todas as pessoas serão julgadas. Os animais não serão julgados, amém, queridos? Os animais não serão julgados, em nome de Jesus Cristo. Inclusive, no capítulo 22 de Apocalipse, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Eu não estou agora achando o versículo em que ele diz: o limpo, limpe-se cada vez mais, e o sujo, suje-se cada vez mais ainda. Né? Deixe o sujo se sujar, se o desejo dele é ser sujo. Se o desejo dele é não estar com Deus na eternidade. Eu quero estar com Deus na eternidade. Por isso, eu busco no meu dia a dia me aperfeiçoar, porque isto é, no mínimo, a minha obrigação. Eu também tenho um versículo que eu gosto muito de citar, que é um versículo que eu amo, acho profundo, que é no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 12, quando o rei Salomão, o sábio Salomão, conclui esse capítulo 12. Ele diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam elas boas ou más. Amém? É a Bíblia Sagrada que nós estamos estimulando você a ler, que nos diz isso, né? Que nós devemos, é o nosso dever, é o dever de todo ser humano temer a Deus. Temer a Deus porque é Ele que vai nos julgar. Amém? E o apóstolo Paulo continua dizendo: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, viverdes frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que tarefa grande, que tarefa maravilhosa para nós, querido, querida. Talvez você diga assim: Sônia, eu gosto de balada, eu gosto de funk, de rap, de pagode, de rock. Eu gosto, Sônia, de coisa que me tira da realidade. Eu gosto de coisa que não requer de mim nada, que não requer que eu pense, que eu raciocine, que eu anseie. Sônia, eu gosto de, sabe, baticubum, baticubum, baticubum. Eu gosto disso. Eu gosto de Fazenda. Eu gosto de Big Brother. Eu gosto de ficar com a mente vazia. Eu gosto de ficar com a mente vagando, né? Você pode ser essa pessoa, mas você pode, distintamente dessa pessoa, que ainda que se sujeite a tudo isso, que gaste o seu dinheiro, a Bíblia diz, para a gente não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, sabe? Naquilo que não nos sustenta, que não nos alimenta, que não nos protege, que não nos abre os olhos, amém? Naquilo que não nos ensina, naquilo que não nos faz crescer e amadurecer, amém? Aquilo que não nos aperfeiçoa. E eu já acabei de dizer quais são essas coisas que, quando nós fazemos, nós estamos deixando de comprar o pão, amém? E isso é pecado, hein? A Bíblia diz que é pecado gastar o dinheiro naquilo que não é pão, não é a Sônia que está falando, não. Então, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, eu tenho que viver para agradar a Deus. Eu não tenho que viver para agradar o mundo, para agradar Satanás, para agradar as pessoas, nem agradar a mim mesma. Eu tenho que viver daquilo que Deus quer que eu viva,
daquilo que ele me ensina, que é bom, que é agradável, que é perfeito. Com certeza é isso, não é? Você pode achar que não, poxa, eu tenho 20 anos, Sônia, eu estou a fim de curtir, né? Eu estou a fim de ir para balada, eu estou a fim de não fazer nada, eu não estou a fim de decidir nada, né? Mas você está perdendo tempo, tá? O capítulo de Eclesiastes que eu li, capítulo 12, dá uma lida depois, ele fala sobre isso. Jovem, lembra-te do teu Criador na tua juventude. Leia também Eclesiastes 3, que fala sobre a temporalidade das coisas. Há tempo para tudo debaixo do céu. Leia para você ver que você pode estar perdendo tempo, está marcando passo, ao invés de ganhar agilidade e não perder a sua hora, o seu tempo. Porque, querido, querida, cada um de nós tem um tempo determinado e nós não sabemos que tempo é esse. A qualquer momento nós podemos morrer. Nós não podemos morrer na condição que Jesus falou, do limpo limpando-se cada vez mais, ok, mas não podemos morrer na condição de sujo, de alguém que, coitado, se morrer sem ter se arrependido, amém? E precisa se arrepender. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, amém? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ler a Bíblia me fortalece, porque eu recebo da Bíblia Sagrada orientações para a minha vida, para o meu dia a dia, para eu ficar cada dia melhor. Amém? Fortalecei-vos no Senhor. Não fortaleça-se nos livros, não fortaleça-se na academia, não fortaleça-se no seu conhecer, no seu saber. Não fortaleça-se em você mesmo. Você é bonito, bonita, você é isso, você é aquilo, você tem não sei quantos títulos, você tem não sei quantos cargos, não sei quantos dólares, euros, reais na sua conta corrente. Amém? Não vanglorie-se disso. Amém? Porque como qualquer mortal, o mais miserável, você vai morrer. Foi isso que eu aprendi na minha conversão. Porque eu achava que Deus estava tratando dos pobres e miseráveis, mas eu me achava rica. No entanto, pobre, cego e nua. Pobre, cega e nua eu era. Não enxergava nada, não sabia nada de nada, mas achava que eu sabia, né? Achava que eu tinha e eu não tinha nada. Pobre, cega e nua. Amém? Não seja assim, querido, querida. Valorize a Deus. Valorize a palavra de Deus que chega até você. Amém? Em nome de Jesus. E ele diz, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe o que é isso? Foi o que eu falei, que Jesus disse em Apocalipse. O limpo, limpe-se cada vez mais. Aqui é o limpo que limpou-se cada vez mais. Ele recebeu uma parte na herança dos santos na luz. Amém? Nós vamos para a eternidade com Cristo. Quando o pau estiver quebrando muito mais do que já está quebrando aqui na terra, o que vai acontecer? Nós seremos retirados pelo arrebatamento que haverá. É um evento espiritual e bíblico. O evento do arrebatamento da Igreja de Cristo. Ah, mas por que Jesus vai fazer isso? Vai fazer porque naquela ocasião o anticristo já terá sido apresentado a toda a terra e ele já estará agindo com todo o poder de Satanás, maltratando as pessoas, conforme nós já vemos no nosso meio. Autoridades maltratando a população, as populações, querendo que as pessoas tomem vacina, que vai diminuir o tempo de vida das pessoas e retirando das pessoas o direito de decidir o que elas querem, não é? E aí, se elas não aceitarem tomar a vacina, elas não poderão manter os seus direitos. É o autoritarismo tendo sido implantado, mas que será aperfeiçoado e piorado quando o anticristo for apresentado. E isso está muito perto de acontecer. Por isso precisamos
perseverar e ser longânimos, ser pessoas felizes com o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos dá e nos fala. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero aqui neste momento louvar e engrandecer o nome do Senhor, orando, Pai bendito, pela pessoa que está diante desta mensagem neste momento, pedindo a Deus que esta mensagem, ainda que tenha sido longa, alcance o coração e a mente dela e a instrua, Senhor, que o Senhor a instrua pelo Teu Espírito e que o Senhor faça dela, Pai, mais do que vencedora, que na avaliação dela, entre as coisas às quais ela já está acostumada, as coisas que o mundo oferece a ela e aquilo que a Palavra de Deus apresenta a ela como possibilidade para a vida com Deus, que ela escolha a vida com Deus e ela considere refúgio, ela considere nada, tudo quanto ela tem ou já teve, ela considere que a única coisa que ela precisa é de Cristo Jesus para protegê-la, para guardá-la, para salvá-la, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, em nome de Jesus, faça esta oração. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu aceito a minha filiação com o Senhor, a Tua paternidade. Eu aceito a salvação vinda através de Jesus. Eu aceito a libertação que o Senhor promove. E eu aceito o ensino, a instrução pela Tua palavra e o acolhimento, o consolo e a orientação do Espírito Santo que agora está na terra. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão por eles. E peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me conduza à vida eterna para todo sempre. Eu quero estar com o Senhor, como tua filha, como teu filho. Escreva o meu nome no livro da vida, Pai, e me conceda não apenas este dia, mas todos os demais dias da minha vida, uma vida cheia de triunfo, de glória, porque Tu és o Deus da glória. Aleluia. Obrigada, Pai, por me dar a oportunidade de ouvir a Tua palavra e passar a crer por causa dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e até a nossa próxima mensagem, tratando de uma outra parte do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Que você seja muito abençoado e abençoada e esteja mesmo cutucando a sua bênção e o milagre de Deus que você precisa. Amém? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de você, da sua família, que Deus guarde os seus bens, guarde a sua saúde, guarde a sua vida espiritual, guarde o seu modo de ser, se você está entre os limpos. E se você ainda não está entre os limpos, que Deus coloque no seu coração vontade de estar. Amém? Em nome de Jesus, tchau, tchau.